aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o dia é para falar do Barcelona, que vem embalando com tudo nesta temporada. Como vocês viram, no último jogo ele deu 3-0 no Borussia Dortmund. E agora já tem um novo confronto marcado contra o Deportivo Leganés, isso mesmo. Então já chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal, porque aqui é só resenha de qualidade. Claro, lembrando galera de deixar os créditos para os cortes da TNT Sport, que trouxeram análise espetacular, top, dos comentaristas sobre esse duelo que promete. Vamos ver como o Barça deve se comportar nesse jogo, os destaques do elenco e o que esperar taticamente e onde o Leganés pode surpreender. Bora analisar esse confronto? Tá imperdível. Vamos pro vídeo. Que aquele time ganhou a Champions e aquele time voava muito, tinha o trio voando. E até onde vocês acham que esse Barça pode chegar? Eu acho que pode chegar muito longe, que pode conquistar a tríplice coroa, mas eu tenho curiosidade para ver como é que vai ser contra uma Inter, por exemplo, se pegar uma Inter numa semifinal de Champions. Não, eu já estou olhando para além dessa temporada. Assim, eu acho que esse Barça pode ser geracional. Esse Barcelona, ele tem juventude no elenco, ele tem no treinador, ele tem capacidade de caixa, né? Porque o Barcelona está saindo daquele buraco financeiro e vai ter um novo Camp Nou e tudo mais. Eu acho que é um Barcelona que pode ser geracional, mantendo essa estrutura de futebol, mantendo o Hansi Flick e tendo a base, né? Daqui a pouco sempre vai sair, a impressão é essa, né? Vai sair não digo um Lamine, não digo um Messi, mas vai sair um cara que vai ajudar tanto quanto o Gavi, Pedri e tantos outros que têm saído nos últimos anos. Nessa temporada é o favorito para a tríplice coroa, né? Porque é favorito na Copa, é favorito em La Liga e é favorito na Champions. É claro que esse enfrentamento com a Inter, se o que aconteceu nessa semana não for revirado na próxima, a gente tem semifinais com claros favoritos, PSG e Arsenal, Bayern, Inter e Barcelona, mas com possíveis antídotos para esses dois melhores favoritos. Porque o Arsenal sabe ser um time completamente defensivo, um ferrolho e sair nos contra-ataques, e a Inter já faz isso há muito tempo com o Inzaghi, né? Então pode ser que na semifinal já encontre um possível antídoto. Eu prefiro ainda não projetar, especialmente porque daqui a pouco a gente vai falar de Bayern e Inter, eu acho ainda aberto, tá? Acho que a Inter é favorita e virou, né, o jogo para favoritismo vencendo na Allianz Arena, mas eu ainda acho que é um duelo aberto. Mas o que eu projeto para esse Barcelona é pelo menos 2 dos 3 títulos. Pelo menos 2 dos 3 títulos. E já vai ser uma temporada fantástica, né? É óbvio que no imaginário do torcedor, chegar a uma final de Champions e perder frustra muito. Mas, cara, há quanto tempo a gente não via e há quanto tempo a gente cobrava uma reviravolta de um time tão grande como era o Barcelona? Enfiaram o Barcelona, a diretoria antiga e os seus presidentes, Bartomeu, enfim, enfiaram o Barcelona num buraco que não existe, que não poderia ter acontecido com o Barcelona. Pela força que tinha, pelo dinheiro que tem, pelo dinheiro que gera, pela história, enfim. Só que nesse exato momento, eu acho que os caras conseguiram antecipar o retorno do Barcelona perante o buraco que estava, né? Isso tem muito a ver, obviamente, com o Hans Flick, mas o Barcelona, por conta de La Masia, encontra um moleque que é fantástico, que nunca a gente viu, né, na história recente do futebol, com 17 anos fazendo isso, e encontra um time, encaixa um time que se torna o melhor da temporada. Então, eu estou surpreso pela reviravolta recente da história do Barcelona, mas agora, realmente, olhando para o que está acontecendo na temporada, é injusto, é que eu estou com o Fred, a gente falar que o Barcelona não é favorito para tudo. E eu acho que teve um acerto muito grande aí, porque é claro que a gente fala da individualidade, do talento do Lamine, e eu tô com vocês, mas o acerto de você ter trazido o Hans Flick, né? Porque era um técnico que não chegava com outra
com aquela coisa de que, nossa, é a cara do Barcelona, conhece o Barcelona perfeitamente, é um discípulo de Guardiola, de Cruyff, etc. A gente não imagina. Eu tinha muitas dúvidas do Hans Flick no Barcelona. E o trabalho que ele faz é muito bom, porque é uma equipe que, sim, tem esse talento, tem um pouco dessa aura, mas que é, obviamente, um trabalho de base do Barcelona, do Yamal, do Pedro. Na verdade, é o Pedri, que não é da base, né? Ele veio... Ou é o Gavi? Qual dos dois tem? Os dois, né? O Pedri é Las Palmas, mas depois ele passa um tempo na base do Barça, e o Gavi vem do Betis. E também passa mas eles não são desde pequenininhos, né? Mas assim, o que eu digo, mas obviamente o Yamal nesse sentido, mas existe um acerto muito grande em trazer o Hans Flick quando não era a escolha óbvia, não era a escolha que a gente imaginava perfeita, né? E o trabalho é muito bom. Mas você tem o Cubarsi, você tem outros jogadores e que foram recuperados também, né? O Baldé, por exemplo, olha o que está jogando. O Koundé. A temporada do Koundé é incrível. Ele tá fazendo uma temporada melhor do que ele fez lá na frente no Sevilha. Aí os caras perderam o goleiro titular, contrataram um goleiro que estava aposentado. Foram bem. Foram buscar um cara que no início parecia que, sei lá, estava mesmo aposentado, mas agora acho que já voltou. Né? Enfim, aquela temporada que tá tudo. Não, e também tá tudo dando certo, assim. Óbvio, tem muita água para correr, e é isso que é legal no futebol. Mas é que tá pintando, né? Tá desenhando algumas coisas aí. É que a gente, por exemplo, a gente pensava muito disso no Liverpool, né? Até encontrar o PSG. Era o grande favorito, era a melhor equipe da temporada, parecia que tudo estava dando certo, o Salah fazia uma grandíssima temporada, era a temporada talvez de despedida do Salah, com ele ganhando a Liga dos... Tava tudo dando certo também, né? Então, assim, obviamente a gente precisa ir avançando, mas obviamente o Barcelona já deu passinhos a mais, né? E não dá sinais de diminuir. Diferentemente do Liverpool. O Liverpool já dava, né? Tinha começado a dar, sim. Avançando, mas obviamente o Barcelona já deu passinhos a mais, né? E não dá sinais de diminuir. Diferentemente do Liverpool. Um vídeo colocando do que está mais resolvido para o menos resolvido. Um vídeo colocando do que está mais resolvido para o menos resolvido, e eu falei mais ou menos o seguinte, quero saber se você concorda comigo ou não, e aí vale para todos. Barcelona e Borussia Dortmund tá resolvido. André, mas pode ter um negócio, porque o futebol, ok, o Hansi Flick falou ontem que o futebol é um negócio louco, tal, beleza, mas seria uma daquelas viradas que só acontece a cada 50 anos no futebol e tal. Não acredito. Era uma virada que só o Barcelona conseguiu. Virar 4 gols, só o Barcelona no PSG. Então, mas jogando em casa, né? E no caso... O Dortmund vai jogar em casa. O Dortmund vai jogar em casa. Mas, enfim, você tem razão. Já teve, não seria... Teve uma, assim, não é cada 50, teve uma, em mais de 50. Não seriam 50, mas seriam aí quase 10, né? Então, mas assim, pra mim tá resolvido. Arsenal e Real Madrid tá quase resolvido. Tá quase resolvido. Você sabe quantas vezes o Real Madrid reverteu uma desvantagem de 3 gols?
Não. Em 50% das vezes. Como é o negócio? Em competições europeias, 6 vezes o Real Madrid tomou 3 gols de diferença no jogo de ida. Em 3, ele conseguiu a remontada. Eram outros tempos. Isso foi década de 70, contra o Derby County, e depois, nos anos 80, contra Anderlecht e um outro time, Borussia Mönchengladbach. Assim, eram times perfis mais baixos. Um foi na Champions, contra o Derby County, e os outros foram Copa da Europa, que hoje é Europa League. Então, eram times perfis mais baixos. Mas, em 50% das vezes, o Real Madrid conseguiu. A última que ele esteve nessa situação foi 11-12, que Lewandowski fez 4 gols no jogo de ida, Borussia Dortmund 4-1, e o Real Madrid fez um gol aos 37, um aos 42 do segundo tempo, e quase conseguiu 3-0. Seria suficiente porque tinha feito um gol na casa do adversário. Mas olha que doideira que é o Real Madrid. Dito isso, André, vamos colocar o Aston Villa por cima? então, você sabe que eu fiquei na dúvida. Porque pra mim, o PSG e Aston Villa tá muito bem encaminhado. E já vou falar com a Clara sobre Paris mais especificamente. Mas assim, pelo que o adversário, inclusive, não jogou ontem, e o Paris Saint-Germain vem jogando, eu acho que tá muito bem encaminhado. E por último, também encaminhado, mas é o mais aberto deles, no meu entendimento, é o Inter e Bayern. Se você me perguntar, André, você acha que vai ter alguma virada? Eu vou dizer assim, friamente, eu acho que não. Mas, estatisticamente aí, eu acho que pelo menos um deles vai virar, mas eu não consigo ver, né, muita manobra, muito espaço para manobra. Eu viajei muito, Beckler? Não, eu tô com você. O Arsenal, Real Madrid, o Paris Saint-Germain, Aston Villa é muito parecido. O Aston Villa tem um gol a mais do que o Real Madrid tem, precisa de um gol a menos, só que tem um adversário muito, muito bom do outro lado, e o Real Madrid não está jogando nada pro outro lado. Então, o Real Madrid não está jogando nada. É um amontoado de bons jogadores e tem que ver se eles vão conseguir individualmente decidir alguma coisa. O Real Madrid, nos últimos 9 jogos, perdeu 5. Isso eu acho que diz tudo. Mas eu acho que é isso aí. O mais decidido é do Barcelona. Depois eu colocaria... Assim, onde eu acho que pode virar, tirando o Bayern de Munique e Inter, porque é um golzinho. Eu acho que o Real Madrid pode virar. Eu acho que o Aston Villa não pode. Entendi. Conte com Enterogermina, o único... É isso aí, galera. Curtiu da análise o confronto entre Barcelona e Deportivo Leganés? Promete, viu, gente? A expectativa tá alta. Agora eu quero saber de você. Qual o seu palpite para esse jogo? Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos que também curte futebol. E claro, lembrando, galera, de deixar os créditos para Cortes TNT Esporte pelas análises completas desse futuro jogaço que acontece amanhã, né, gente? Amanhã, e vai ser um jogo e tanto. Até o próximo vídeo.